Segurança e Cidadania. Oferecimento: Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira nossa programação de hoje. Maio Amarelo, no mês para conscientização sobre segurança no trânsito, mostramos as ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança. Na agenda do meio ambiente, confira a cerimônia de homenagem aos 40 anos da Fundação do Meio Ambiente. E ainda, conheça o projeto desenvolvido dentro da DPCAM de São José para acolher e ajudar adolescentes em conflito com a lei. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. O movimento Maio Amarelo foi criado para chamar atenção para os números alarmantes de mortes e feridos no trânsito. Em Santa Catarina, os acidentes de trânsito matam mais que homicídios. Chega a ser uma questão de saúde pública. Confira os dados sobre o assunto e as ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança para reduzir o problema na reportagem. O Brasil é o 5º colocado em número de mortes no trânsito no mundo. Segundo dados do seguro DPVAT, no ano passado, 42.500 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. O número reduziu em relação ao ano de 2014, em que 52.200 pessoas morreram nas estradas. Mas mesmo assim, os dados são preocupantes. O Maio Amarelo acompanha o sucesso de outros movimentos, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, e tem o objetivo de alertar a sociedade para o alto índice de mortes no trânsito. O período entre 2011 e 2020 foi definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas como a década de ações para a segurança no trânsito. A ação tem base em um estudo da Organização Mundial da Saúde, que aponta que 3.000 pessoas morrem por dia nas estradas. E esta é a principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a OMS, se nada for feito, em 2020, os acidentes de trânsito serão a 5ª maior causa de mortes no mundo. E em 2030, 2,4 milhões de pessoas devem perder a vida nas estradas. Ainda, segundo o relatório da OMS, a melhor forma de acabar com o problema é a criação de leis que cubram os 5 principais fatores de risco: álcool e direção, excesso de velocidade e o não uso de capacete, cinto de segurança e de cadeirinha. O Brasil é destaque pela legislação, porém o desrespeito ainda é grande. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, é a imprudência a maior causa de acidentes de trânsito em Santa Catarina. O que nós observamos é que o excesso de velocidade, a ultrapassagem local não permitido, o uso do celular, o não uso do cinto de segurança, todas essas atitudes tornam o trânsito perigoso. A velocidade ela potencializa os acidentes, o álcool potencializa, aumenta a chance de se envolver num acidente. A gente observa uma escalada na gravidade dos acidentes, os acidentes que poderiam ser leves, só com danos materiais, em função da alta velocidade, se tornam graves, com danos pessoais. Então, tudo isso tem relação com o condutor. Então, a gente sabe que a grande parte dos acidentes eles poderiam ser evitados. Durante o mês de maio, a Polícia Rodoviária Estadual intensificou ações de fiscalização e estreitou laços com outras instituições. Mas o trabalho da PM Rodoviária segue o ano todo, nas operações especiais, fiscalizações e trabalhos educativos de prevenção. Na medida do possível, dentro do que nós temos de efetivo, a gente faz o Programa Cidadão do Trânsito, que é um programa que atende as crianças às margens de rodovias, as escolas às margens de rodovias. Então, nós tentamos conscientizar essas crianças, passar uma mensagem de segurança viária para elas, para que elas possam levar essa mensagem para as casas delas, porque elas têm os pais como espelhos, como exemplo, e o que a gente nota que está muito a desejar essa condição do pai de
de dar esse exemplo, de não se exceder no trânsito, de não beber e dirigir. Então a gente sabe que precisa da educação, precisa da informação para que a gente possa mudar o quadro atual. Em Florianópolis, a Rede Vida no Trânsito, que existe desde 2014, tomou a frente das campanhas educativas do Maio Amarelo e realizou ações educativas como esta panfletagem em frente ao terminal de integração do centro. A rede é formada por diferentes instituições municipais, estaduais e da União, que trabalham de forma intersetorial para reduzir os números trágicos da capital catarinense. A questão posta, ela é grave e demanda o envolvimento de todos, não só de governo como de cidadãos. Então, nesse momento, o Maio Amarelo, ele nasce com essa proposta de chamar a atenção da sociedade e das instituições públicas para o alto índice de mortes no trânsito. Então, isso que se espera, que todos se conscientizam, porque não é uma questão que envolve só a questão de infraestrutura, mas é uma questão que envolve comportamentos individuais, como, por exemplo, a primeira causa identificada é o beber e dirigir, seguido de velocidade, então inadequada. E a questão da velocidade, ela não é só a inadequação de você estar rodando acima da velocidade permitida. É que a velocidade, elas estão inadequadas para os tipos de via que nós temos dentro da cidade. 80 km numa área urbana é muito. Então, o trabalho da rede é de conscientizar tanto a população como instituições que o problema exige uma atuação conjunta. Em 2015, 55 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito em Florianópolis. Metade das vítimas tinham menos de 32 anos. Segundo a rede, foram 1.677 anos potenciais de vida perdidos em 2015 pela violência no trânsito. A maioria das vítimas dirigia uma motocicleta e mais da metade dos acidentes aconteceram durante a noite. A velocidade e o álcool são as principais causas de mortes. Segundo os dados da Rede Vida no Trânsito, e também já é uma consequência mundial, nós temos como principal causa o álcool e a direção, e em segundo lugar a velocidade, e em outros lugares temos também questões de infraestrutura, uso de celular, outras infrações que são corriqueiras e também trazem são causas de muitos acidentes no trânsito. Tomar consciência do que tem acontecido e saber que a sua pequena ação pode reverberar em algo muito grande, que são as mortes, uma simples falta de atenção, um uso do celular ou um copo de bebida achando que nada vai acontecer, mas pode vir uma situação em que ele não reage a tempo e assim provocar a morte de uma outra pessoa, até mesmo de alguém da sua família. É muito importante saber que pequenas ações podem contribuir grandemente em um momento complexo, não casual do dia a dia. A segurança no trânsito é considerada uma questão de saúde pública. Segundo dados do seguro DPVAT, mais de 500 mil pessoas receberam indenizações por invalidez permanente em 2015. Estima-se que o Sistema Único de Saúde tem um gasto de mais de 230 milhões de reais por ano com as internações. O impacto econômico é ainda maior quando pensamos que a maioria dos acidentados está em idade economicamente ativa. Isso é gravíssimo, porque os hospitais hoje, onde tem trauma, onde atende trauma, eles praticamente só atendem acidentes de trânsito, Então, é uma coisa que o gestor tem que estar olhando também, porque além do gasto, são anos que a gente perde de uma pessoa que podia estar socialmente ativa, Os danos que tem para ela e para a família dela, danos psicológicos, para o sistema também, que ela vai ficar recebendo uma parcela enquanto não trabalha do próprio Estado. Então, o ônus é muito grande, para todos, para a família, para as pessoas, para a sociedade, que geralmente também deixa jovens inativos, porque a população que mais morre é de 24 a 39 anos. Então você está deixando uma população jovem, produtiva, fora do mercado também, O programa Vida no Trânsito foi criado para cumprir o Pacto das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde para reduzir as mortes no trânsito. Nos próximos meses, redes de trabalho intersetorial como a de Florianópolis serão criadas em outros municípios do estado. Nós elencamos como meta 10 municípios que têm a maior taxa de óbito
Florianópolis está entre eles, né? Óbito por acidente de transporte terrestre no estado. E esse ano a gente vai estar implantando já o mês que vem em Blumenau e Joinville, que também estão na lista dos onde mais tem óbito. Então essa experiência de Florianópolis a gente vai levar para lá. O movimento Maio Amarelo é importante para levantar o debate sobre o problema, mas as ações de educação e conscientização precisam ser desenvolvidas o ano todo para que possamos reduzir esses números tristes. Depois de intervalo, tem a agenda do meio ambiente. Veja a cerimônia de homenagem aos 40 anos da Fundação do Meio Ambiente. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Boa parte das riquezas naturais de Santa Catarina é encontrada no Parque Estadual Rio Canoas, em Campos Novos, que é administrado pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente do Estado. Além de proteger a floresta da araucária, a área também serve de abrigo para o xaxim e animais como urubu-rei, pica-pau, gato do mato e alguns veados. A paisagem é formada por paredões rochosos e cânions, onde nascem araucárias, samambaias e até o cactus. O Parque Estadual Rio Canoas é um centro de pesquisas científicas e uma ótima opção de lazer. Na sede há um espaço de visitação pública com exposições, folhetos educativos, fotos e animais conservados. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. A Fundação do Meio Ambiente completou 40 anos no ano passado, mas as comemorações continuam. A Assembleia Legislativa promoveu uma solenidade de homenagem à Fátima. No evento, organizações e personalidades importantes para a instituição foram agraciadas e foi lançado o livro Fátima 40 anos. Confira um pouco mais dessa história na agenda do meio ambiente de hoje. A Beloni começou a trabalhar na Fátima como estagiária em 1980. Viveu mais de 30 dos 40 anos de história da fundação. Como bióloga, teve a oportunidade de trabalhar com pessoas importantes para o meio ambiente catarinense. E aí eu fui estudar biologia, na verdade fui estudar para ser professora. Daí fui fazer estágio na Fátima, me encantei com o trabalho, com as atividades, com a possibilidade de trabalhar para a conservação da natureza e foi então minha escolha continuar ali e acho que foram 30 e tantos anos sem uma rotina, sempre novos desafios, ter trabalhado junto com o Padre Raulino, com o Dr. Helmut Sick, um grande ornitólogo, com a Lenir, que está aqui como homenageada hoje, que foi minha mentora durante muitos anos. Então, destacar uma história, não sei, mas especialmente eu sempre lembro de quando nós estávamos junto da natureza, quando estávamos trabalhando fora do escritório. Na última semana, ela ocupou uma cadeira de destaque na solenidade de homenagem à Fundação do Meio Ambiente, promovida pela Assembleia Legislativa. O plenário principal da ALESC foi ocupado pelos homenageados da noite, servidores, instituições e personalidades importantes nestes 40 anos de história.
A Fátima é um misto de pessoas, de seus servidores, das instituições que nos ajudaram nessas 4 décadas, né, a fazer essa história, cuidar, né, na questão ambiental. Eu tenho certeza que agora vão ser hoje homenageados alguns, mas na verdade todos aqueles que de alguma maneira trabalharam, né, em prol da questão ambiental em Santa Catarina nos últimos 40 anos, têm que se sentir homenageados também. Né, e é o que a gente vai procurar fazer hoje, é mostrar, né, alguns colaboradores, alguns servidores que já foram para casa, né, aqueles que ainda estão aí na ativa, algumas instituições que nos ajudaram, continuam ajudando e que vão ainda continuar ajudando por muito tempo, mas é registro, né? Acho que a gente tem que registrar e enaltecer o trabalho de todos. A homenagem promovida pela LESC foi aprovada em plenário pelos deputados estaduais catarinenses, uma forma de reconhecer o trabalho importante que a Fundação realiza na proteção do meio ambiente. Olha, nós que compomos a mesa diretora dessa casa do Parlamento Catarinense, estamos muito felizes em poder homenagear a Fátima pelos relevantes serviços prestados a Santa Catarina, por esses 40 anos de muita seriedade, de muita lealdade com ética e com transparência, que vem fazendo esse trabalho importante para o desenvolvimento do nosso Estado, seja ele na questão ambiental e na questão do desenvolvimento sustentável, né? No evento também foi lançado o livro dos 40 anos de história da Fátima. O livro tem 160 páginas e conta o início da preocupação com o meio ambiente no país, as primeiras atividades do órgão no estado e traz depoimentos de servidores antigos da Fundação. Nós resolvemos fazer um livro com a história, né, da Fundação, toda a descrição, desde a sua fundação, por que surgiu, como foram esses 40 anos aí de luta, de trabalho diuturno, a importância que a Fátima teve e continua tendo, né, para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que nada melhor do que registrar, deixar para quem veio depois da gente aí um legado e de forma clara para que as pessoas conheçam o que é a Fátima e o que ela ainda pode fazer em benefício do Estado de Santa Catarina. Uma obra com muitos detalhes, uma história muito interessante da forma como ela evoluiu e o que ela significa para o desenvolvimento de Santa Catarina, o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. E enxergamos a história da Fátima e a história do Estado de Santa Catarina como determinante para o estágio que a economia de Santa Catarina hoje mantém. E para nós, como empresa que acompanhou todo esse processo, foi uma oportunidade de estarmos juntos nesse momento. A Beloni, uma das pessoas que viu essa história acontecer, reconhece que a Fundação tinha um desafio muito grande no início de suas atividades e hoje cumpre funções de extrema importância para o Estado. E aquilo era uma novidade para todos, não é? Começou na década de 70, isso era um assunto que mesmo nas universidades não era tão comum como é hoje, não é? Então eu penso que a mudança na sociedade, o comprometimento, a necessidade de comprometimento dos diversos setores, essa é a grande mudança que a Fátima promoveu e que viu se instalar em Santa Catarina. Mais uma vez, parabéns à Fátima pelos 40 anos de trabalho junto à sociedade catarinense, cuidando e garantindo a preservação de nosso meio ambiente. Depois do intervalo, conheça o projeto desenvolvido dentro da DPCAM de São José para acolher e ajudar adolescentes em conflito com a lei. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Uma fenda arenítica inspirou o nome do Parque Estadual da Serra Furada.
Administrado pela Fátima, ele fica na Serra Geral e está ligado geograficamente ao Parque Nacional de São Joaquim. Colinas arredondadas e um relevo acidentado compõem um cenário de grande potencial turístico, onde são encontradas espécies raras de vegetação e mamíferos ameaçados de extinção. O parque preserva inúmeras nascentes de rios locais, que contribuem para a subbacia dos formadores do Rio Tubarão e auxilia em estudos, pesquisas e na criação de alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Uma psicóloga policial que atua na DPCAM de São José desenvolve desde o ano passado um projeto chamado Teias da Paz. O objetivo é reunir adolescentes infratores em grupos de terapia, onde eles podem falar sobre os problemas e angústias e conhecer outros jovens que já tenham passado pelas mesmas situações. Nossa equipe acompanhou uma das reuniões. Confira. Falta de apoio familiar. Sinto raiva do meu pai, sinto raiva da minha mãe, sinto raiva da minha família toda. Pra mim, eu não tenho família, entendeu? Eu passo por eles na rua, chego a atravessar a rua pra mim não olhar pra cara deles. Envolvimento com as pessoas erradas. Então eu me senti traída, ofendida, humilhada. Eu tive que passar por essa situação para aprender e ver realmente com quem que a gente pode contar. Histórias diferentes, todas com algum ponto em comum. O projeto Teias da Paz foi idealizado em 2014 e começou a ser implantado em 2015 na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idosos de São José. A psicóloga policial idealizadora do projeto reúne jovens em conflito com a lei todas as semanas para uma terapia de grupo, um local onde os adolescentes podem falar sobre os seus problemas e compartilhar sentimentos. Nós percebemos aqui, quando nós fazemos o procedimento com os adolescentes infratores, que muitas vezes eles ouviam muito, mas que a gente não escutava muito por que aquilo estava acontecendo na vida deles. Então a gente resolveu fazer o grupo para que a gente pudesse compreender o que acontecia com eles e para que um pudesse ajudar o outro. Porque a gente percebeu que, a gente pensa que quando um fala, né, e o outro escuta, experiências bem semelhantes, eles se escutam muito mais do que a gente que é adulto falando para eles como adolescentes. Então é essa oportunidade que a gente resolveu criar, que eles falassem sobre os problemas deles, o que eles sentiam e que eles pudessem aprender com a experiência do outro. A atividade corre quase sem interferência da psicóloga. Primeiro, uma dinâmica cria um entrosamento entre o grupo e traz o tema do dia, escolhido pelos próprios adolescentes. Enquanto um jovem conta sua história, os outros perguntam, comentam e compartilham situações parecidas. Vai sair ali na rua e ela vai te levar no mau caminho, vai acontecer alguma coisa errada contigo, mas vai tu ficar na calçada. Entendeu? Acho que a gente aprende com os nossos erros. Entre as histórias que surgem no grupo, a maioria envolve algum conflito familiar. Muitos adolescentes foram abandonados pelos pais ou não recebem o incentivo para estudar e buscar um trabalho digno. As amizades também são muito importantes no período da adolescência e seguir modas e tendências é essencial para continuar bem visto no círculo social. Quase todos os adolescentes do grupo vêm de uma realidade social e econômica difícil e o tráfico se apresenta como uma opção de conseguir dinheiro mais rápido, principalmente para poder comprar aquilo que deseja. Com o passar do tempo, eles vão percebendo que o tráfico não é o melhor, apesar de dar esse dinheiro fácil, ele é muito sofrido. Eles sofrem muito, eles apanham, eles são presos, eles passam então muita dificuldade. Aí, né, nos grupos eles falam sobre esse sofrimento, que ser infrator é um sofrimento para eles, não é uma vida fácil como as pessoas pensam, ele não é punido, não. Há uma punição. A família, né, o sofrimento da família, tudo isso pune o adolescente. Quando isso é trazido no grupo, a gente consegue, então, começar a oferecer outras alternativas, mostrar para eles que existem. Projeto Aprendiz,
outras maneiras deles conseguirem trabalhar e ter acesso ao que eles querem consumir sem precisar traficar. O envolvimento dos agentes nesta etapa é fundamental. Segundo a psicóloga policial, muitos adolescentes já receberam um encaminhamento para retornar aos estudos e entrar no mercado de trabalho. Mas para a mudança acontecer, o adolescente precisa de apoio e incentivo. A gente já conseguiu vaga na escola, que estavam 2 anos sem estudar, que a gente já conseguiu vaga na escola, que a gente está fazendo contato com você para colocar no mercado de trabalho. Então, a gente teve até agora uma adolescente que nós conseguimos tirar, né, da vida do tráfico, ela estava já traficando. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, porque tem que afastar ela não só do tráfico, mas também do namorado, que era traficante, das companhias. Né? Então, tudo isso a gente tem que ir fazendo, tem que ajudar o adolescente, tem que fornecer para ele um apoio. Ao final do grupo daquele dia, 3 adolescentes que participaram da terapia toparam falar com a nossa equipe de suas impressões sobre a atividade. É uma oportunidade também de tirar um aperto do coração? Bastante, assim. No primeiro dia, assim, gostei bastante. Do jeito que me trataram, não me trataram diferente. Me senti bastante melhor do que na rua, assim, né? Não consigo falar com ninguém, conversar esse assunto com ninguém, mas aqui eu consegui. Até com as próprias, como é que eu vou dizer, não é coordenadora, mas com as pessoas que trouxeram a gente aqui, desde o primeiro dia que eu vim, que eu saí lá da delegacia, me senti bastante confiante que elas tratam a gente bem, sabe? A gente se sente bem tratado aqui. E tu tem uma oportunidade de repensar as tuas atitudes e pensar num futuro melhor? Sim. A gente tá aqui pra isso, né? Pra melhorar, pra ir pra frente, não pra voltar pra trás. Tu vai voltar? Pretendo. Se depender de mim e do meu namorado, pretendo. Por que tu pretende voltar? Porque eu gostei, eu desabafei as coisas que eu nunca falei com ninguém, entendeu? As coisas que eu senti aqui, eu não sei porquê, mas eu falei. Pra ter um futuro diferente. Com certeza. Caso futuro tem que ser bem melhor que o passado. Todos os grupos terminam da mesma forma. Uma roda onde um se apoia no outro, sem primeiro ou último da fila. Uma estrutura em que um precisa do outro e que não importa o quanto balance, enquanto ela se manter sólida, ninguém vai cair. No próximo programa, você vai conferir como foi o Seminário Internacional de Defesa Civil realizado na capital. Confira agora as dicas para esta semana no quadro Fique Alerta. Se você se inscreveu para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, mas ainda não pagou a taxa de inscrição, fique alerta. O prazo é dia 25 de maio. O tema do próximo projeto Gerações MASC Museu em Movimento é Franklin Cascais. Os diálogos sobre Cascais serão com a professora doutora Aline Carmen Krieger e o museólogo Gelsi José Coelho, o Peninha. O encontro é no próximo dia 31 de maio, às 4h30 da tarde, no MASC. A entrada é gratuita. Segurança e Cidadania está terminando. Maio Amarelo, faça você também sua parte. Dirija com prudência, obedeça a sinalização, respeite os limites de velocidade e, se beber, não dirija. Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia. Biomas SC. A maior unidade de conservação de proteção integral do estado, o Parque da Serra do Tabuleiro, foi criada em 1975 com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e as reservas hídricas. Localizado em uma região estratégica da Mata Atlântica, o parque possui uma ampla diversidade de habitats e ocupa cerca de 1% do território catarinense. Seus 84.130 hectares espalham-se por 7 municípios e a área inclui várias ilhas que são importantes para a reprodução de aves marinhas. O parque está aberto a visitas de quarta a domingo, das 9 às 4 da tarde.
e é administrado pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina.